Olá, o Rio Grande do Sul sofre com as chuvas da última semana. Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta segunda-feira, são 345 municípios afetados, mais de 120 mil pessoas desalojadas e 83 mortes registradas pelas enchentes e deslizamentos de terra. É a maior tragédia climática do estado. Para a gente falar sobre os impactos de toda essa situação no Rio Grande do Sul, eu recebo aqui no estúdio professores de diferentes áreas. O economista, professor Matheus Froza, do curso de Administração aqui da UFN, o professor Germano Possani, do curso de Engenharia Química e de Engenharia Ambiental e Sanitária, e o professor Márcio Floss, do curso de Engenharia Civil. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Professor Germano, gostaria de começar com o senhor para a gente falar sobre, do ponto de vista ambiental, como que a gente pode explicar esse evento climático que já é aí considerado a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul? Olá, Bruna, telespectadores, professor Márcio, professor Matheus. Primeiramente, entender o momento que a gente vive, que é um momento de mudanças climáticas, de aquecimento global. Entender que esse não foi o primeiro fenômeno desse tipo e que existe uma tendência de que esses fenômenos extremos se tornem cada vez mais comuns. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo. Em segundo ponto, também entender um pouco da nossa geomorfologia aqui do estado, né? Nós temos várias regiões, por exemplo, de cidades que têm rios próximos, rios com grande volume dentro de vales, por exemplo, ou até mesmo regiões que são regiões mais planas, né? Então toda essa água ela acaba se acumulando nessas regiões e acaba causando essas enchentes. Somado ao fato, então, de que o evento que nós tivemos foi um evento extraordinário, então tudo se potencializa e causa toda essa devastação que nós vimos. Vamos para a infraestrutura agora, professor Márcio. A gente viu aí pontes caíram, né, estradas bloqueadas. Qual é o diagnóstico que o senhor faz? Dá para a gente afirmar que não estamos preparados nem de perto, né, para um evento como esse? Exatamente. Não simplesmente por ter sido um evento extremo, né, mas a gente já viu em outras situações, nas enchentes de setembro, novembro, que toda a infraestrutura acaba sofrendo um impacto muito grande. E nesse momento, praticamente, a infraestrutura do estado sofreu colapso, né? Não foram apenas algumas estradas, algumas pontes sofrendo pequenos impactos, não permitindo fazer a travessia, mas outras foram realmente o colapso total. Fora isso, algumas quedas de barreiras, né? Então taludes que se romperam, árvores que caíram, que acabam impedindo toda uma locomoção para poder também chegar a facilidade de resgate e fazer o atendimento de fato à população que sofreu com todos esses impactos, né? Então a infraestrutura realmente acaba gerando um impacto magnífico aí a ponto de cidades inteiras ficarem abaixo da água, né? E claro que tudo isso tem um impacto econômico, né, professor Matheus? A gente já vê aí pessoas reclamando de preços elevados em supermercado, problema de logística com os bloqueios de estrada. Como que isso impacta na questão econômica? Na verdade, já impactou e esses reflexos econômicos que também acabam se refletindo na infraestrutura, o econômico, eu digo, lá no hortifruti, lá na hortaliça, isso é de um dia para o outro, tá? A questão da água, a questão do combustível, isso também. Isso é muito dinâmico, é muito curto prazo. Mas em termos de infraestrutura, em termos de orçamento, nós estamos falando de um acontecimento que vai te demorar, vamos falar, 90 dias, no mínimo. Talvez para reconstruir 30%, 40% em relação aos acessos que nós estamos tendo aqui. Então vai demorar. É algo de longo prazo que a gente vai sofrer, a gente vai demorar também restabelecer também a questão do consumo. E tem um detalhe muito importante, todas essas chuvas que ocorrem, as pessoas, de certa forma, elas também deixam de consumir. Deixam de ir na loja de roupa, deixam de cortar o cabelo, deixam de ir no xerox. E elas começam a mudar o seu comportamento, porque está chovendo muito e depois que passou essa chuva, eu parei de gastar porque eu sei que eu vou gastar muito no supermercado. Isso já está ocorrendo. Eu sempre costumo dizer, a solidariedade, ela é proporcional também à ganância que as pessoas têm. A gente vê isso com o preço do combustível, chegou a 6,08 aqui no município, depois as pessoas já mudaram o preço para 6,04, mas lembrando que era 5,89, e também no preço da água. Nós encontrávamos sim a água de 500 ml a 89 centavos no mercado, e hoje a mais barata, 1,29, eu olhei antes de vir para cá, lá na nota fiscal gaúcha. Então, o que isso quer me dizer?
que o pessoal do mercado está aumentando o preço para restringir o consumo até restabelecer o seu estoque. E quem é que perde com isso? Perde com isso as pessoas de menor poder aquisitivo. Isso está claro, isso nós temos que esclarecer para a população. A mesma forma que tem muita gente ajudando, tem muita gente também lucrando neste período, infelizmente. E a gente não pode deixar de falar também das pessoas que saíram para os supermercados desenfreadamente ali naqueles primeiros dias, fazendo estoques em casa, prejudicando aí também, né, o acesso de muitas pessoas não me surpreende. a alimentos básicos. Não me surpreende esse tipo de comportamento, a gente passou por isso na pandemia já. E lembrando que esse evento ele começa dia 29 e a grande maioria das pessoas não receberam ainda. Então, quem adotou essa medida, que foi para o mercado, encher o carrinho, encher água, até briga em mercado teve por causa de água, essas pessoas estão agindo de forma que eu tenho mais, eu me imponho mais, eu compro mais, o restante é o problema do outro. E como é que essas pessoas aprendem, Bruna? Elas aprendem hoje. Está todo mundo sem internet. Só está com internet em casa. Os celulares estão basicamente sem acesso. A maioria aprende porque todo mundo está sem água em casa também, ou tem que racionar a água. Como eu falava antes em off com o professor Germano aqui, talvez as pessoas tenham que sentir a dor para aprender com ela. E é importante a gente destacar que o PROCON alerta também que, diante de preços abusivos dos supermercados, que seja feita aí a denúncia para o PROCON, né? Os contatos estão aí na tela aparecendo, que o pessoal denuncie para não... E que o PROCON também diga quais são esses mercados. Eu acho que denúncia deve ter bastante, que o PROCON diga qual que é os mercados, qual que é o posto de combustível que está praticando esse tipo de situação. Para a população, de fato, saber aonde consumir e em quem confiar. Exato. Professor Germano, vamos falar de aquecimento global, né? Em função de tudo isso que a gente está vendo, se deve muito a isso, né? E daí todos nós somos os responsáveis. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Eu acho que um ponto importante, Bruno, é nós repensarmos o nosso modelo de consumo, né? A forma como a gente adquire as coisas, né? Muito dentro ainda daquilo que o professor Matheus comentou agora, né? De às vezes alguns consumos exacerbados, quando, né? As pessoas se levam muito pelo seu lado emocional também nesses momentos. Mas eu acho que tudo isso passa, Bruno, por uma questão de conscientização. Conscientização das pessoas, dos indivíduos, né? Tentar entender isso que a gente está vivendo. E também um pouco da questão dos órgãos públicos, né? Seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Em termos da gente lidar com essa situação, né? A gente talvez se preparar melhor para eventos assim no futuro, penso que nós deveríamos ter, para além da questão da conscientização, maiores investimentos. Investimentos, por exemplo, no Serviço Geológico Brasileiro, que é o setor responsável pelo levantamento desses dados de topografia, né, de dados talvez de escoamentos de alguns rios, porque a partir desses dados, desse maior número de dados, a gente vai ter condições de realizar, por exemplo, simulações. Então, por exemplo, eu tenho a previsão de que haja uma chuva muito forte agora nos próximos dias. Se nós tivermos bastante dados suficientes para isso, a gente poderia ter uma precisão maior frente ao que vai acontecer. E a partir disso, os governos terem políticas públicas de orientar melhor a população. Olha, a gente vai ter uma enchente, então a população desse bairro vai para esse local, né? Se organizar também, porque muito do que a gente também estava comentando aqui em off entre os professores, é que muito do trabalho que está acontecendo agora está vindo muito dos voluntários também, né? Além do poder público. Então a gente precisa desenvolver uma cultura, né? E tudo isso não passa por outro caminho, senão da conscientização de investimentos necessários nos setores devidos. Investimento e planejamento, Exato. né? Tanto pela essa questão de estradas e pontes, agora na reconstrução, né, professor? Se atentar para isso. Muda, diante de um evento como esse, questões de referência para futuras construções? Esse é um ponto que na engenharia civil demora um pouco mais de tempo para tomar um caminho de discutir novos números, vamos dizer, novos pontos históricos, enfim, mas há necessidade de se discutir isso. Todas as grandes obras, uma barragem, uma ponte, se trabalha com as cheias de projeto. Então isso é muito valores históricos, muito por conta da parte hidrogeológica, recursos hídricos, enfim, mas para fenômenos que aconteciam antigamente. Agora, em praticamente 9 meses, 3 enchentes muito intensas, deve-se pensar novamente em novos modelos, atualizar esses números, por conta que as vazões que estão chegando
nas barragens, chegaram a vazões extremas. Um exemplo é a nossa barragem aqui próximo, Dona Francisca, em que a vazão de projeto era 10 mil metros cúbicos por segundo. Isso são 10 milhões de litros por segundo. E ultrapassou muito esse valor. Então, ela conseguiu se manter estável, né? Mas entrou em risco e aí entrou em plano ação emergencial, né? Que toda barragem tem. Mas, além disso, a gente deveria começar a se pensar nessas regiões de inundações. Então, tem que ter planos mais efetivos, mais pontuais em vários pontos para conseguir dar vazão não à água, mas sim às pessoas que precisam sair desses pontos críticos, né? Nas pontes, então, elevar as cotas mínimas que elas devem estar instaladas para poder dar vazão para que o corpo hídrico possa passar por baixo delas e elas suportar. Então, vãos talvez maiores. Então, tem que realmente se rediscutir todos esses modelos aí para deixar de que a gente use da desculpa de sempre que foi um caso extremo, não tinha o que fazer. Não, tem que se pensar. Então, a partir desses dados históricos, se pensar em novas alternativas para o futuro. Então, aprender com os erros e não simplesmente dar desculpas, né? A gente vê aí também a questão das moradias, né, nas encostas, né, nos pés de morro, houve os deslizamentos. Como também fazer políticas para que as pessoas não voltem para esses locais, né? Porque, como a gente falava, cada vez vai ser mais comum. E daí, com isso, as pessoas vão ter que sair de novo, e de novo, e de novo, e tragédias piores podem acontecer. Como repensar isso, professor? Aí é outro ponto também muito cultural, né, do Brasil, de acabar se instalando nesses pontos, né, vulneráveis para nesses casos. E o maior risco é que essas encostas elas não ficam estáveis quando para de chover. Elas ainda ficam instáveis por muito tempo. Então, o solo encharcado, saturado, ele reduz a resistência do material. Então, ele pode continuar com o tempo, logo em seguida, se movendo, se locomovendo e ocorrer recalques das casas que estão ali perto. Então, pode ocorrer alguns impactos mais pontuais, mas também pode acabar ocasionando o colapso total de um morro, de uma encosta ali, que como aconteceu em vários pontos aqui também da região, né? E a gente volta a falar aí de planejamento, né, professor Matheus, na questão, por exemplo, de programas habitacionais, né, para as pessoas. A gente não tem por hábito, porque eu digo sempre, a prevenção, ela não dá voto. Esse é o problema do Brasil. Prevenir não dá voto, mas uma tragédia dessa envergadura dá. Então parece que às vezes as pessoas fomentam que isso aconteça. E quando eu falo em prevenção, é desde a complexidade, como o Germano falou, de um plano de geologia, de recursos hídricos, o professor falou também da questão das barragens e das pontes, ok, de prevenção. Mas talvez coisas mais simples, como o reaparelhamento da Defesa Civil, como o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. Na quarta colônia inteira, Candelária eu tenho certeza, não tem o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é civil. O Corpo de Bombeiros da região da quarta colônia fica em Restinga Seca. E eu não sei nem qual o efetivo, mas eu suponho que não é 30 pessoas. É isso que tem que ser rediscutido. Então, se eu não tenho um corpo de bombeiros, eu tenho que ter uma defesa civil. E uma defesa civil com o mínimo de infraestrutura. Não é uma caminhonete meia dúzia de corda. Lembrando que a nossa defesa civil do município fica lá no Tecnoparque, escondida lá. Quantos engenheiros nós temos na defesa civil? Quantos jet skis nós temos na defesa civil? São perguntas que precisam ser respondidas. Quantas pessoas com treinamento e salvamento eu tenho na Defesa Civil? Isso eu tenho que responder. Eu preciso responder esse tipo de pergunta. Que tipo de controle é feito nos índices pluviométricos aqui do município? Quantas situações de riscos eu tenho aqui? Quantas casas em situação de risco? Isso é planejamento. Porque até agora eu não vi. A questão é, quando eu tenho um plano de incêndio, a pessoa, nós fizemos treinamento aqui na UFN, todo mundo sabe para onde sair. Para onde sair e aonde tem que ir. E quais são as pessoas treinadas para isso. Pela CIPA lá. Beleza. E agora, e nesse caso aí, qual que é o planejamento? Qual que é o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5? Nós não temos. A gente só sabe quando ocorre uma adversidade como essa, que nós temos para o CDM levar mantimentos, que nós temos para o CDM levar roupa. É só isso que a gente sabe. E fora isso, então a gente precisa urgentemente responder essas perguntas.
Para uma última rodada de perguntas, professores, em função do nosso tempo, eu gostaria de saber de vocês o que fazer daqui para frente e qual é o papel da universidade, né? A gente falou muito na questão de dados, de planejamento, o papel da universidade dentro desse contexto para colaborar, né, com essa recuperação do nosso estado, professor Márcio. Bom, até alguns aspectos que podem se melhorar, no que foi comentado de haver essas discussões, dessas cheias, enfim, é ter um grupo de estudo para fomentar pesquisadores, estudantes, enfim, e melhorar os modelos para a simulação. Então, realmente apontar quais são as regiões que são, de fato, frágeis em diversos momentos. Então, não apenas no momento histórico como esse, mas se ocorrer um índice pluviométrico de 100 milímetros, quais as regiões vão ser afetadas? 150, 200? Então, ter várias fases em que daí nós sabemos, de fato, o que vamos precisar fazer. Quem vai ser afetado, qual a infraestrutura que nós precisamos para enfrentar essa situação. Então, a parte logística, muito do que o professor Matheus comentou, né? Então, aparelhar a Defesa Civil, os bombeiros, para ter realmente equipamentos e não, mais uma vez, depender dos civis para conseguir fazer o salvamento com toda a infraestrutura que eles estão apresentando. Né? Perfeito. Professor Germano? Acho que um ponto também complementar seria a gente aproveitar desses dados e situações e investirmos também na questão de pesquisas aplicadas a essa realidade local. Porque a gente pode utilizar, por exemplo, os dados que a gente vai adquirir e tentar fazer essas simulações, né, pelo menos com o que a gente tem hoje, e com o tempo ir tentando aprimorar com a nova disponibilização dos dados, para que essas pesquisas que a gente desenvolva aqui dentro da universidade possam servir de base para políticas públicas em termos de investimento e planejamento futuro. Professor Matheus? Conscientização, eu acho que a nossa função é essa. Hoje eu entrei em sala de aula de manhã falando sobre isso, sobre os reflexos que essa tragédia tem, que a pessoa precisa se conscientizar. Não é porque eu não vi, isso me preocupa, não é porque eu não vi, não significa que eu não fui atingido. E isso envolve, isso traz à tona, isso traz uma valorização de todas as profissões. Os guris aqui da engenharia, valorizar a profissão do engenheiro, do próprio jornalista, a questão do combate da fake news, e continua tendo fake news. A questão do planejamento, se tem a economia, o administrador, o contador, como é que eu posso planejar isso? Onde é que está o orçamento para isso? Onde é que eu vou acessar esses tipos de recursos? Porque até agora a única medida efetiva que eu tive foi prorrogar o grande Enem dos concursos. Até agora a gente não falou em liberar o FGTS, até agora a gente não falou na questão do Minha Casa Minha Vida para essas famílias, até agora a gente não falou no prorrogamento do imposto de renda ou dos impostos, nós não falamos também sobre isso. A gente virou, na verdade, do dia 1º para o dia 2, com o aumento do ICMS do governo do Estado. É isso de fato que aconteceu. Isso é um fato. Isso não é política, isso é um fato. Então, nós precisamos agir mais e planejar mais e ser cada vez mais claro nesta comunicação. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Esperamos, né, que tudo se recupere da melhor forma possível. Obrigada. Até mais. Até mais.